Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será aparências. Cuidado com as aparências. Cuidado com bodes infiltrados no meio das ovelhas. Se ligue. Amém? Amados, não viva de aparências. Ela engana. Não vive de mentiras. Elas são descobertas. Nunca vive pelos outros. Vive por você. Quem você é. Por dentro e por fora. Amém? Amado Jesus, da mesma forma, confrontou os escribas e fariseus que tinham o mesmo comportamento, chamando-os de sepulcros caiados, devido à sua falsa religiosidade. Mateus 23, 27. Portanto, viva por Cristo. Jesus, Ele é a minha razão de viver. Não viva de aparência. Se sim, não. Viva na verdade. Amém? Amado, vamos nos aprofundar hoje sobre aparências. O significado de as aparências enganam. Já ouviu alguém falar isso, não é mesmo? É que nem sempre o que parece ser é realmente. Essa expressão popular nos lembra que a primeira impressão pode ser enganosa e que a essência de algo ou alguém pode ser diferente do que se observa extremamente, não é mesmo? Não vá pelas aparências. Em outras palavras, a frase indica que não devemos nos basear apenas na aparência para formar opiniões ou julgamentos, pois a verdade pode estar oculta por trás de uma fachada. Cuidado com as aparências. Pela aparência, conforme Jesus falou, é como um sepulcro caiado, mas por dentro está em decomposição. A aparência pode ser de ovelha, mas na verdade são lobos, são bodes, enfim. Amado, o ditado pode ser aplicado em diversas situações, como julgamento de pessoas. Tem pessoas que julgam os outros pela aparência e às vezes não é o que a pessoa julga. Quantas vezes a pessoa tem julgado alguém pela aparência, achando que é boa e ela é má, ou vice-versa, achando que é má e ela é boa, porque não conhece o interior. Nós temos que conhecer o interior da pessoa, o coração, sondar o coração. O único que sonda nossos corações é o Senhor. Ele sim pode nos julgar, porque Ele conhece o nosso coração. Amado, uma pessoa pode parecer simpática ou amigável, mas ter más intenções. Ou alguém pode parecer arrogante, mas ser extremamente gentil, é como eu falei. Tem pessoas que você acha que ela é mal e não é. Tem pessoas que você acha que é boa, mas ela é mal. Tem gente que parece ser arrogante, mas não é. Tem gente que fala, fulano é orgulhoso, é metido, é isso e aquilo, mas por dentro é uma pessoa formidável, agradável, útil, gentil. Observação de objetos ou situações. Amado, um produto pode ter uma embalagem atraente, mas se ter de baixa qualidade, uma situação pode parecer favorável, mas fazer consequências negativas. Não se deixe enganar pelas embalagens. A pessoa sempre opta pelo maior, mas nem tudo que é maior é melhor. Não é mesmo? Atrai aos nossos olhos a beleza, principalmente a beleza exterior. Engana muito, tanto homem quanto mulher. Engana as pessoas. Você tem que, conhecer o coração daquela pessoa, saber quem é ela, na igreja, fora da igreja, no trabalho, fora do trabalho, em casa, com seus pais. Se ela é casada, como ela é com seu esposo, se ele é casado, como ele é com sua esposa. Amém?
Amada, a experiência popular, nem tudo o que reluz é ouro. Uau! Não é mesmo? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo é o que a gente imagina ou pensa. A gente vê bonito, brilhando, como ouro, ou como outra pedra preciosa, mas é falsa. A falsidade também leva a isso. Essa frase, nem tudo que reluz é ouro, nos lembra que a primeira impressão pode nos induzir ao erro. Não é mesmo? Você já ouviu aquela frase, comprei gato por lebre? Eu já ouvi muito essa frase. Isso aí é falta de vigilância. A pessoa não vigia, não observa primeiro. E às vezes vai comentar mais tarde, comprei gato por lebre. Ela, amada, é utilizada para se referir a algo ou alguém que não é tão bom quanto pode parecer e ser um primeiro momento. Quando as pessoas se enganam, né? No casamento, na vida real, no dia a dia, se engana por falta de conhecimento da palavra de Deus, que a palavra de Deus, primeiro manda a gente, para conhecer alguém, é conhecer mesmo, saber como ele é, se é um bom filho, se é um bom esposo, se é uma boa filha, se é uma boa esposa, para depois se casar, juntar, se tornar uma só carne. Mas muitos não vão pela aparência ou condições financeiras. É porque é rico, é porque é bonito. E lá na frente quebra a cara. Tudo isso porque foi pelas aparências. Amada, a passagem onde Samuel vai à casa de Jessé, encontra-se em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 é bem claro. Deus manda Samuel e ungir Davi. E Samuel chega à casa de Jessé. E o primeiro que aparece, ele achava que era aquele. Mas a Bíblia relata que Deus envia Samuel a Belém, a casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos como rei de Israel, em substituição a Saul. Em 1 Samuel 16, Samuel chega a Belém e é recebido por Jessé, que apresenta seus filhos mais velhos a Samuel. No entanto, amado, Deus rejeita todos eles como novo rei. Apresentaram 7, são 8 filhos, apresentaram 7, e Samuel, cada um achava que era aquele. Aí, o 7º, ele achava que seria aquele. Tem mais alguém na sua casa? E a 7 fala, tem um que está lá, apacentando ovelhas. Ele é novinho, ele é franzinozinho, talvez não seja esse o rei, mas era esse o rei. No entanto, Deus rejeita todos eles como rei. Então Samuel pergunta a Jessé se ele tem mais algum filho. E Jessé responde que ainda tem um mais novo, Davi, que está cuidando de ovelhas. Olha só, se fosse apresentar Davi primeiro, com certeza Samuel não iria ungir, porque ele não representava uma pessoa para ser rei, pela sua estatura. Ele era muito novo. E os demais eram, além de ser já mais maduro, tinham uma aparência boa, um físico bom, experientes. E Jessé e Saul ia pelo engano, ia pela aparência, mas Deus falou, não quero nenhum desses aí não. Eu escolhi Davi para ser rei. E às vezes, amado, nós somos igual Samuel. Vamos pelas aparências, não é mesmo? Amado, Davi é chamado, e quando Samuel o vê, Deus revela que ele é o escolhido. Samuel, então, unge Davi com óleo, marcando como o futuro rei de Israel. Se fosse pela aparência, jamais Davi seria ungido por Samuel. Mas Samuel foi pelo que Deus orientou. Portanto, amado, não viva de aparências. Jesus, da mesma forma, confutou os escribas e fariseus que tinham o mesmo comportamento, chamando de sepulcro caiado devido à sua falsa religiosidade. Aquelas facções religiosas, fariseus, saduceus, amorreus. Jesus não escolheu nenhum deles para ser o seu discípulo, porque todos eles eram falsos. Eram fariseus, viviam de aparências, orando alto nas esquinas, para chamar a atenção.
fazia cumprir a lei, mas eles não cumpriam. E ali Jesus não escolheu nenhum deles para ser seu discípulo. E se tornou comum as pessoas que se dizem cristãs viverem de duas faces, sendo uma pessoa na igreja e outra em casa. Com isso cresceu-se muito a disputa de quem canta melhor, quem prega melhor, e sem contar as fofocas mentirosas sobre a vida de outras pessoas em uma tentativa de esconder suas falhas, não é mesmo? Acontece muito hoje em dia nas igrejas. As pessoas vão pelas aparências. Não, eu gosto de fulano porque é bonito, se veste bem, se apresenta bem. Eu gosto de fulano porque canta bonito. Às vezes, a pregação dessa, um louvor desse não passa de um teto. Deus olha o justo. Às vezes o pregador não é justo, às vezes uma levita ou um levita não é justo. Vive de aparências. E elas tentam esconder ali suas falhas. A amada igreja, quando começou, enfrentou um problema semelhante. Esse é o caso de Ananias e Safira. A igreja mal tinha iniciado e já encontramos casos de pessoas tentando ostentar uma vida de santidade, mas por dentro é outra. Jesus, da mesma forma, confrontou os escribas e fariseus, que tinham o mesmo comportamento, chamando de sepulcros caiados, de falsa religiosidade. O caso de Ananias e Safira, amado, o perigo do exibicionismo, está lá em Atos 5. Ananias e Safira não eram obrigados a vender a sua propriedade, todo mundo conhece a história deles. Era apenas um programa voluntário. Eles poderiam permanecer com a terra e fazer o que bem entendiam, eram deles as terras. Além do fingimento de vender o campo por um determinado valor, eles mentiram ao Espírito Santo. Amado, você pode mentir para qualquer pessoa, mas jamais irá mentir para o Espírito Santo. Pois eles agiram com falta de sinceridade. Mas ninguém pode enganar o Senhor, pois Ele sonda e conhece o desejo do nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe. Até quando nós vamos pensar, Ele já sabe o que nós estamos pensando. Então não adianta esconder nada de Deus. Ananias e Safira não precisavam fazer nada daquilo. A terra era deles, não precisavam doar. Não precisavam vender. Mas o que eles fizeram? Venderam e mentiram, dizendo que vendeu por um preço menor e reteu a outra metade. Não precisaria disso. O resultado disso aí foi a morte física e a morte espiritual. Amém? Amado, no momento da oferta, após ser interrogado sobre a tentativa de fraude, Pedro perguntou a Ananias sobre a sua tentativa de enganá-lo. Para que enganar? Não sabemos como o apóstolo Pedro descobriu a tentativa, mas tudo indica que foi a própria revelação divina que revelou ali para Pedro. Pedro o acusou de não ter enganado a ele, mas por tentar enganar o Espírito Santo, o que faz o Espírito Santo também ser Deus. Mas não adianta enganar alguém. Você pode até enganar alguém, achar que foi esperto, mas você não engana a Deus. E também não engana o inimigo também está vendo tudo, ele está, os anjos do Senhor estão ao nosso redor e o inimigo está ao nosso derredor, vendo tudo que acontece. Amado, esse grave pecado de tentar enganar a Deus, passando por uma imagem e vivendo outra, é terrivelmente condenada pela Sagrada Escritura. Essa foi a tentativa de Satanás ao corromper o povo de Deus, causando um falso testemunho devido à sua deslealdade. Você não vai enganar a Deus, não adianta. Nas igrejas a gente vê o joio no meio do trigo. Engana a si mesmo, porque a Deus não engana. No julgamento final será separado o joio e o trigo. Não adianta você na igreja estar enganando o pastor está enganando o irmão. Lá na frente vai cair por terra. Isso dá o nome de hipocrisia. Deus, amado, condena a hipocrisia. Depois de tentar viver passando uma imagem de piedade, Deus executou o seu juízo sobre o casal. Olha só, Deus pesou a mão sobre eles. E o resultado foi a morte dos dois.
Pois o pecado escondido torna-se revelado, e o pecado revelado torna-se julgado. Lembre-se disso. O pecado escondido torna-se revelado, e o pecado revelado torna-se julgado. Amada, a hipocrisia desmascarada, ela é condenada. Pode ter certeza que o engano, que a hipocrisia um dia vai ser revelada, a mentira um dia vai ser revelado. Já viu aquele velho ditado que a mentira tem a perna curta? É isso mesmo. Não vai adiante. A mentira tem perna curta. O pecado, amado, embora oculto, produz derrota e gera morte. Pode ter certeza disso, assim como aconteceu com Ananias e Safira. Tivesse Satanás longado o êxito e se infiltrado na igreja com o fermento da hipocrisia de Ananias, o vigor do cristianismo estaria abalado. Este relato, amado, nos serve de exemplo para sabermos como seremos, quão severos serão os juízos de Deus. Deus vai ser justo, vai ser severo, vai ser duro mesmo. Esse Deus de amor, ele é amor, ele já fez o papel dele de amor. Agora no juízo final não haverá amor, haverá justiça. O pessoal fala que a justiça é cega, mas a de Deus não é cega, não. Deus não aceitará suborno, propina. Ninguém irá comprar a morte. Ninguém. Ninguém irá comprar uma sentença. Pode ter certeza disso. Deus será severo mesmo. Será justo. Amém? Jesus também, amado, nos mostrou o final trágico da hipocrisia quando condenou a figueira cheia de folhas, mas sem frutos. Por isso que o fim da hipocrisia é a morte. Até uma figueira Jesus condenou porque ela não dava frutos. Jesus pegou, mandou secar e aquela figueira secou porque ela não dava mais frutos. Amado, apesar de Deus certamente não ser responsável pelo pecado das pessoas, que ele não é responsável, ele usa esse julgamento como modo de advertir o seu povo, inclusive a nós. Lá em 1 Coríntios 10, 11, 12 fala sobre isso. Ananias e Safira, amado, fizeram um pacto de mentira. Eles mentiram para Deus sem necessidade, pois entraram em comum acordo não só para mentir ao Espírito Santo, mas também para pôr em tentação o Espírito de Deus. Para quê? Tudo em vão. O pecado deles, amado, foi planejado e agiram de forma deliberada e hipócritas. Houve uma aliança para o mal, por isso a mesma pena que foi aplicada a Ananias veio a ser aplicada também a Safira, a sua esposa, ambos uma só carne, ambos com um só pensamento, com uma só ideia. Por ocasião deste acontecimento, produziu-se um horror e tremor entre os cristãos da igreja primitiva, revelando assim a seriedade de Deus no seu juízo contra o pecado na igreja, causando dessa forma uma influência purificadora do povo de Deus. Aí eles começaram a temer a Deus, saber que Deus é justo mesmo. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém no dia do juízo final, seja branco, preto, pardo, rico, pobre, não importa. E hoje vemos muitas das igrejas anunciando um evangelho falso, que mata as pessoas e as aprisiona no engano, não é mesmo? Isso também é falta de temor e reverência. Mas no tempo e na hora certa, Deus vai executar seu juízo. E muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos. E o Senhor irá falar: afastai de mim, vós praticai iniquidade. Tolo, amado, tolo é quem pensa que Deus não está vendo esse comportamento. Portanto, vigie. Deus nos sonda e nos conhece muito bem. Você pode enganar qualquer pessoa, mas jamais irá enganar a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Jamais irá enganar a Trindade Santa. Portanto, vigie, cuidado. Cuidado com o joio, cuidado com os bodes infiltrados nas ovelhas, cuidado com as aparências, pela beleza, pela riqueza. Deus não leva nada disso em consideração. No dia do juízo final, a condenação será do seu coração, o seu interior. Quem é você no seu interior? Amém?
Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor e orarmos, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece. O Senhor nos sonda e nos conhece. Ele quebranta o nosso coração, quando nosso pensamento é para o bem. Amém? Portanto, vigie. Deus nos sonda e nos conhece. Vamos meditar nesse louvor? Eu creio que Deus já falou com você através da palavra. Amém? Vamos colocar em prática, não ser apenas ouvinte, mas sim praticante da palavra de Deus. Agora vamos ouvir o louvor. Deixa Deus falar conosco. Abra seu coração. Deixa Deus falar com você através desse louvor. Ele conhece. Ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe quantos fios de cabelo é na sua cabeça. Antes de você falar, só em pensar já sabe. Amém? Abre o seu coração e diz: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol, como uma ponte. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Pai das luzes, Pai da eternidade, Criador de todas as coisas. Deus que sonda nossos corações, nossos pensamentos. Deus que é onisciente, dono de toda a ciência. Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus é onipotente, que tem todo o poder. Eu te louvo e te agradeço e peço, Pai, que o seu doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que ainda não conhece o seu poderio, que ainda não reconhece o alto preço que foi pago na cruz do Calvário, que ainda não reconhece que o Senhor é Criador de todas as coisas e que o Senhor sonda os nossos corações e nossos pensamentos. Abre a mente dessa pessoa, abre o coração dessa pessoa para que ela possa sentir o teu mover, o teu agir na vida das pessoas. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo. E creio que muito o Senhor fez por cada um de nós. O Senhor continue na nossa direção, nos direcionando, sondando nossos corações, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, usando cada um de nós conforme o teu querer. Peço que essa pessoa que está assistindo venha também viver essa plenitude, reconhecer que tu és Criador de tudo, que tu é o Deus que sonda nossos corações e pensamentos, que ele venha reconhecer que nada é oculto para o Senhor e que ele venha se dedicar somente a ti, fazer a tua vontade, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? É isso aí. Deus sonda coração e pensamento. Ninguém explica Deus e ninguém engana Deus. Lembre-se disso. Ninguém explica Deus, porque Ele é onisciente, Ele é dono de toda a ciência. E ninguém engana Deus, porque Ele sonda nosso coração e nossos pensamentos. Amém? Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, e Satanás jamais, jamais irá permitir que você venha a ser fiel ao Senhor. A que você venha reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas. Que você venha reconhecer que Deus sonda nossos corações e pensamentos. Então não se deixe lá por Satanás. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o o quanto está perto. Porque haverá o dia do julgamento final. E ninguém irá enganar ele. Muitos andam enganando hoje, achando que está levando vantagem. Mas no dia do julgamento, o nome dele não estará escrito no livro da vida. Ele irá dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome curei enfermos, em teu nome expulsei demônios. O Senhor irá falar: afastai de mim, vós que praticai iniquidade. E ele
Jamais irei enganar o Senhor. E o juízo será dado. Lago de fogo. Infelizmente. Então não viva de aparência. Nem tudo que reluz é ouro. Fica na paz. Tenha um bom dia. E Deus na direção sempre.